A Switchbot acabou de lançar suas novas persianas automáticas e elas são a opção mais personalizável que já vi. Não só estas podem ser de qualquer tamanho, mas você pode ser capaz de usar suas próprias persianas existentes com isso. Vou contar minha história e por que acho que a Switchbot se tornou tão boa em projetar produtos que se encaixam em todas as casas que, de algumas maneiras, alguns de vocês realmente terão dificuldade com isso. Sabe, não façam isso em casa, crianças. Vou contar essa história e mais do que você precisa saber antes de comprar as cortinas de rolo da Switchbot. Olá, automatizadores, obrigado por sintonizar novamente. Eu sou o Automatize Sua Vida e estou aqui para economizar seu tempo e dinheiro na sua jornada para viver de maneira mais inteligente. Então, se um produto não se adequar à sua vida ou à sua casa, eu não vou dizer que sim. Mas vamos começar com alguns conceitos básicos. Assim, quando eu te contar o que funcionou e o que não funcionou, todos estaremos alinhados. As cortinas rolô da Switchbot se conectam via Bluetooth ao seu smartphone ou a um hub da Switchbot. Com um hub, as cortinas têm um número inimaginável de maneiras de serem controladas e automatizadas. Com Bluetooth, você apenas usa o controle do aplicativo, que na verdade é uma interface muito agradável com uma página de controle principal bem organizada. Eles têm um motor de rotação que tem uma vida útil esperada de 50 mil movimentos, o que lhe daria cerca de 68 anos se você estivesse movendo esses 2 vezes por dia. O motor parece bastante bom. Não tenho preocupações quanto à sua confiabilidade, pois já usei muitos motores alimentados por bateria da Switchbot no passado e eles são profissionais nisso. Agora, o Switchbot tem uma taxa de bateria integrada que deve durar até 8 meses se você movimentar esses para cima e para baixo cerca de uma vez por dia. Mas eles também vendem este painel solar de $30 que deve manter as coisas carregadas indefinidamente. O que é engraçado é que a janela onde coloquei um desses painéis solares não recebe muita luz solar direta. E mesmo assim está carregando alguns por cento todos os dias, apesar de eu usar bastante essa sombra. Um outro benefício de ter isso é realmente importante. Isso atua como um sensor de nível de luz que oferece muito mais automações baseadas na luz externa. Algo mais interessante em termos de energia é que isso se conecta diretamente às suas persianas. E o que isso é? É um pequeno controlador físico. Agora, este controlador pode mover suas persianas para cima e para baixo, mas no final disso há uma porta de energia USB-C. Então você pode realmente carregar através de um único cabo e ter um controle remoto. Eu quero que você ouça isso. Aqui está no que é chamado de modo padrão. Eu diria que isso é um pouco mais alto do que alguns dos motores mais silenciosos que existem hoje, mas não é ruim. Mas isso está no que é chamado de modo silencioso. Isso é bem silencioso, não vai te acordar no meio da noite. E eu medi um número de unidades. Em termos de quanto barulho eles fazem, isso é mais silencioso do que unidades muito caras que eu já testei antes. E você só pode fazer isso através do aplicativo Switchbot. Se seu plano é movê-los com Apple Home ou Amazon, você não pode fazer isso, o que mantém as coisas bem silenciosas. Quando você está acordando pela manhã e, em combinação com o painel solar, você pode decidir com base no horário ou nos níveis de luz externos quando deseja levantar ou abaixar suas persianas, e isso é uma grande vantagem em relação a muitas outras persianas existentes hoje, porque você não terá essa opção de luz. E você não terá a opção de levantá-las tão silenciosamente. Agora, o Switchbot inclui um controle remoto físico de parede, mas isso acaba parecendo um pouco bagunçado para mim. Eu preferiria usar coisas como o controle remoto universal do Switchbot e também gosto dos pequenos controles remotos Bluetooth deles, que são totalmente sem fio e você pode colocá-los onde for mais conveniente e natural para você controlar esses a partir de um ponto de vista físico. A maioria dos materiais é realmente boa. Eu fiquei realmente impressionado com este tecido que nunca suja. Eu vou te dar mais detalhes na parte de instalação do vídeo de hoje, mas eu não consegui sujar, o que é impressionante. Agora, ele é bastante fino, então, você pensaria que iria ver a luz do sol através dele, não?
bloqueio total, proteção total contra a ultravioleta e um material isolante, então muitos benefícios para este tecido. Talvez o maior benefício deste material seja que você pode substituí-lo. Então, se você tem cortinas de rolo em sua casa, hoje existem alguns requisitos a serem observados, mas você poderia realmente usar esses com o motor aqui. Mas praticamente tudo o mais aqui é brilhante e prateado. E como a personalização é tão completa, significando que você pode basicamente ajustar qualquer janela com isso, você acaba com essas pequenas linhas aqui e ali, né? Então, para pessoas que são realmente exigentes, essa estética pode te incomodar um pouco. Ainda assim, no final, acho que a troca vale a pena porque o que temos aqui são tecidos extensíveis, ajustáveis e até intercambiáveis para essas poucas linhas. Agora, a maioria das boas soluções para persianas e cortinas inteligentes vão exigir um hub de algum tipo para torná-las muito confiáveis, e é isso que temos aqui. É um custo extra, mas com esse hub vem a capacidade de se conectar a aplicativos como Apple Home, Amazon, Google, Samsung SmartThings e os hubs mais complexos como Home Assistant e Home, e todas essas opções abrem tantas maneiras mais inteligentes para você controlar suas cortinas. Coisas como essa automação no Home que eu desenvolvi para minha própria casa são poderosas para economizar energia, e existem poucas opções lá fora hoje que dão compatibilidade como o SwitchBot faz. Mas antes de nos adiantarmos, vamos falar sobre o que esses custos. O preço das cortinas de rolo do SwitchBot varia de 199 a 309 dólares americanos. Agora, o preço é baseado em duas coisas: o tamanho da sua janela e se você gostaria ou não de um painel solar para manter a bateria carregada. O painel solar é um extra de 30 e tudo mais é apenas esse dimensionamento. Só para te dar uma ideia de quanto algo assim pode custar, eu diria que as cortinas Lutron Serena que eu instalei em minha casa custaram cerca de 5 vezes o custo médio. A IKEA é uma grande opção para quem busca alternativas de baixo custo neste setor. O preço é cerca de 50 a menos no mesmo tamanho. Agora, a IKEA adiciona cerca de 10 a 15 dólares para cada par de polegadas adicionadas à largura. Você não está necessariamente obtendo todas as opções e componentes que está obtendo do SwitchBot aqui, nem está obtendo a opção de cortar esse tecido. Agora, é meio que a mesma coisa com concorrentes como ZMSmart ou Tuya. Eles têm opções legais, mas quando você adiciona tecido e junta todos os componentes necessários, vai custar cerca de 50 dólares. Agora, a única maneira de realmente economizar em comparação a isso é fazendo tudo você mesmo. O que estou tentando dizer é que esta é uma opção bastante premium, por um preço razoável, e claro, temos códigos de cupom abaixo que podem ajudá-lo a economizar um pouco mais. A SwitchBot nos deu um grande código de desconto exclusivo para vocês até 31 de maio. Agora você tem que comprar esses na loja virtual da SwitchBot, mas há um código para 45% de desconto na descrição abaixo. Mas vamos passar para o que aconteceu durante a instalação que eu acho que você precisa saber. Eu já havia instalado as persianas Lutron Serena em 90% da minha casa. Isso ocorreu há cerca de 6 meses, então eu não quis desmontar tudo e colocar essas no lugar. Eu tenho 2 pequenas janelas no porão aqui, e era lá que eu planejava colocar essas. Então eu consegui um par de persianas tamanho extra grande e comecei a trabalhar na instalação inicial na minha primeira janela. Agora, eu não sei sobre vocês, mas se eu estou instalando algo semi-permanente na minha casa, vou ser um pouco cauteloso. Vou medir 2 vezes e furar uma vez, por assim dizer. Então eu estava um pouco incerto quando comecei. É assim que vai ficar no final. Ok, a caixa tem muita coisa dentro. Há muitas peças e parece um pouco assustador no início, mas há um bom guia de papel que vem na caixa, diz tudo o que você está recebendo e te orienta a colocar tudo no aplicativo primeiro. Isso é o aplicativo SwitchBot, e para conectar basta segurar o pequeno botão frontal e pressionar o botão Adicionar dispositivo, pois usa Bluetooth. Meu telefone e o aplicativo o encontra em segundos e está pronto para instalar. Quando você olha online, os tamanhos têm um tamanho de tecido e um tamanho de cortina de rolo, que são ligeiramente diferentes. Você vai querer pensar sobre isso antes de comprar um tamanho específico. Se você estiver do lado de fora da moldura da sua janela,
basicamente estenderá a unidade física inteira 5 centímetros no total, além da borda. Se você estiver instalando no interior da moldura da sua janela, cortará cerca de 1 centímetro dos lados. Isso lhe dará uma boa cobertura, mas obviamente no interior você vai ser um pouco mais magro do que a moldura da janela, e então você pode ter um pouco de luz brilhando por ali. Você também deve saber que provavelmente vai precisar de um amigo com você para instalar esses, e se você estiver fazendo uma janela muito larga como a que está atrás de mim, eu sugeriria 2 amigos para um momento específico. Agora, o primeiro passo é basicamente desmontar toda a unidade principal. Você tira as capas, desparafusa alguns parafusos ali, e então você tira todo o rolo de tecido. Fiquei um pouco nervoso sobre como o tecido ficaria sujo, mas mesmo quando eu tinha minhas mãos realmente sujas enquanto estava instalando isso na minha garagem, ele nunca ficou sujo. E foi realmente inteligente da Switchbot ter o lado de fora do tecido voltado para fora também. Portanto, mesmo que você arranhe na superfície, não estará estragando o lado visível. Depois que eu tirei todas essas coisas, tive que remover 4 parafusos da parte de trás. É importante saber que a remoção não é completa. Houve uma pequena discrepância em um dos guias. Eu os removi por completo, o que fez uma pequena braçadeira interna cair, levando 10 minutos para recolocá-la. Então você redimensiona a unidade principal e reaperta esses parafusos. Para instalar dentro do batente da janela, é necessário no mínimo 9 centímetros de profundidade para alinhar tudo com a frente do batente. Então eu medi isso além de tirar 1 centímetro do lado. Até agora tudo bem, certo? Mas então tive que redimensionar o que chamamos de barra inferior. Você prepara a barra inferior para ser seu guia, de onde os suportes de montagem ficarão na sua parede. Então você redimensiona essa barra inferior para o mesmo tamanho da unidade principal com a qual acabou de trabalhar e depois coloca esses adesivos de montagem e então vai colocá-los contra a sua superfície e vai marcar os pontos onde eventualmente vai furar. Mas foi neste momento que me senti realmente inseguro sobre o que estava fazendo. Ok, sim, os adesivos de montagem não se encaixaram perfeitamente sobre os pequenos adesivos vermelhos na barra inferior. Eu nem tinha certeza se eles estavam em um ângulo perfeito de 90 graus. E então, quando cheguei à minha janela, a barra inferior estava um pouco irregular. Quando é realmente largo, é bastante fácil obter algumas pequenas dobras nele. E ao colocar isso contra a parede, é provável que você precise de ajuda de amigos nesse momento. Eu também acabei mudando o tamanho daquela barra inferior por acidente várias vezes durante esse processo. O Switchbot ficou tão bom em fazer isso, se adaptar a todas as casas, que essa parte do processo ficou excessivamente complicada. Eu deveria ser capaz de medir tudo a partir da unidade principal, ou mesmo com apenas uma fita métrica. Eu nem mesmo acho que eles precisavam dessa parte inteira do processo para a maioria das pessoas. Então eu apenas tirei isso dos clipes e você pode ver que essa borda vai todo o caminho, e é isso que o suporte de montagem está se conectando. Então não, você não precisa colocá-lo exatamente aqui onde o Switchbot te diz, você pode realmente movê-lo um pouco. Agora, obviamente, haverá algumas margens aqui. Você não quer ir muito longe, mas eles têm muito espaço aqui. Então, como aqui, quando eu coloco de volta, nem estou olhando, tá lá, estamos bem. Mas foi nesse ponto que basicamente desisti de instalar o primeiro na minha janela ali. Acho que eventualmente vou colocar ambos nas janelas aqui em nosso porão, mas essa experiência me fez querer fazer este vídeo para você, em vez de um onde eu mostrei você trabalhando lá. Vou te dar outras dicas para instalar esses, pois enfrentei alguns desafios extras. Depois que você ajustar tudo para o tamanho certo e montar seus suportes, você é instruído a cortar o tecido. Existe um processo automatizado para isso e é um método incrivelmente engenhoso. Eu nunca vi nada parecido antes. Basicamente, ele gira a unidade com essa pequena ferramenta de corte nela, e você continua a cortar girando uma chave de fenda. A partir daí você tem que cortar um dos rolos internos. Então não é um processo super fácil dessa maneira, mas todo o resto é realmente automatizado, e isso é uma característica incrível que eles criaram lá. Mas uma vez que cheguei ao ponto em que a unidade principal podia ser colocada nos suportes, tentei seguir o guia deles para colocar essa barra inferior aqui. Agora, o que é estranho é que você tem que usar um grampeador. Eles te dão isso na caixa, e então você está fixando essa tira de plástico.
É uma daquelas tiras de plástico usadas para manter as coisas juntas do lado de fora das embalagens. É realmente estranho, e honestamente quase joguei a coisa fora antes de olhar o manual. É realmente irritante se você está tentando fazer isso com o rolo no chão. Em vez disso, informei ao AP que conclui a instalação e montei a unidade principal nos suportes. Então, eu usei o processo de calibração do aplicativo para abaixar o tecido, pausei onde seria fácil trabalhar e então eu sentei lá e grampeei. Agora, quando você estiver grampeando, meu conselho seria grampear um pouco na metade inferior dessa alça. É mais fácil deslizar a barra inferior com isso. É apenas essa pequena personalização que está causando esses passos extras. Isso é o que motivou a instalação aqui. E agora eu não tenho os materiais para colocar ambas as unidades nas minhas janelas aqui. Então é um pouco de uma tragédia. Terei que comprar outro para fazer isso. Vamos ver o que você obtém do ponto de vista da automação uma vez que você os instalou. Uma vez que você tem as suas persianas instaladas, você pode ir para cada persiana simplesmente tocando nela. E então você pode mover o dispositivo muito rapidamente assim, e então você tem algumas ações rápidas que pode tomar ali se quiser, você pode apertar o botão mais e olha, podemos ver ele se movendo, e se quisermos ajustar para onde ele está indo, podemos fazer assim, agora ele está se movendo no modo padrão, mas se quisermos que ele se mova um pouco mais silencioso, podemos ligar o modo de deriva silencioso, ou o controle de deriva silencioso, e então podemos ajustar as coisas. Agora, qualquer coisa que eu faça nesta página, porque eu tenho isso ativo, significa que é assim que a unidade se moverá. Então você vai ouvi-lo ao fundo muito menos agora. Posso definir cada vez mais ações personalizadas, até 8. Então, qualquer que seja o tipo de ajuste que você queira fazer nas sombras como ações rápidas, você pode definir e adicionar dessa maneira. Se você quiser tomar uma ação e talvez adiá-la, você pode ativar esse atraso e definir o modo ali. É claro, horários programados. Você pode adicionar novos eventos, selecionar o horário e configurar a repetição. Em quais dias você gostaria de repetir isso e então a ação que você gostaria de tomar? Com qualquer ação dentro de uma automação, você também pode definir o modo de movimento. Vamos dizer que você não gosta dessa automação. Bem, você pode desmarcar dessa maneira ou pode deletar alguns desses. Então, se você não gosta de alguns, pode descartá-los. No topo da página, é possível ver que estamos conectados à nuvem, indicando que há uma conexão com um dos hubs do SwitchBot. Podemos ver que estamos conectados via Bluetooth através do ícone do meio ali. Então, estou dentro do alcance para conectar via Bluetooth e posso ver o status da bateria agora, posso obter mais detalhes, mais configurações aqui dentro. Não há muito que você vai querer fazer aqui, exceto talvez criar um grupo. Então, se você quiser que ambas as suas persianas se movam juntas, você pode criar um grupo rápido. Se quiser, pode parear com um controle remoto do SwitchBot. Esses são os sem fio, eles usam Bluetooth. Você pode pareá-los diretamente a esta unidade. Então isso é separado do confio que está lá. E você apenas define as duas ações que gostaria de realizar com esses controles remotos. Você tem tags NFC que pode usar. E se você quiser revisar os serviços de terceiros aos quais pode se conectar, eles estão bem ali. Todo esse outro material é meio autoexplicativo, mas você pode querer verificar o firmware e os níveis de bateria por ali. A forma como a SwitchBot construiu seu sistema é, na realidade, genial. Existem basicamente 3 níveis de automação. Se você apenas obtém as cortinas de rolo e usa o aplicativo para controlá-las, está usando Bluetooth. O interessante sobre o SwitchBot é que você pode obter seus pequenos controles remotos sem fio e controlá-los com ele. Você também pode usar este controle remoto universal. Se você adquirir o painel solar, ainda poderá automatizar com base nos níveis de luz externos. Para aqueles que gostariam de usar seu telefone de forma automatizada, podem obter etiquetas NFC da SwitchBot. Na verdade, existem muitas opções de automação. A segunda é adquirir um Hub SwitchBot. Com isso, você pode se conectar à Amazon, Google, Atalho Siri, SmartThings e, se isso, então aquilo hoje. Tenho certeza de que haverá mais opções mais tarde, mas essas conexões são o que chamamos de conexão em nuvem. Isso significa que se a internet da sua casa cair ou um desses serviços apresentar problemas, você pode não conseguir controlar suas persianas por esses aplicativos. Ele oferece todas as opções desejadas, mas podemos elevar o nível. A terceira opção é usar um dos hubs Matter Ready da SwitchBot.
Linkarei esses abaixo, mas se você está comprando um novo hub, ele já vem Matter Ready. Agora, o Matter Bridge permite integrar esses dispositivos ao Apple Home, a cara, e Home Assistant usando o Matter. Você também pode acessar todos aqueles outros aplicativos que mencionei no método 2 usando o Matter também. O motivo para você querer fazer isso é que se torna um controle local, o que significa que, se a internet cair, você ainda pode controlar suas persianas por esses aplicativos. A razão pela qual você quer fazer isso é que se torna um controle local, o que significa que, se a internet cair, você ainda pode ter controle de suas persianas por esses aplicativos. Dependerá um pouco desse aplicativo e de como você está tentando controlá-los, mas isso é uma grande vantagem. Também significa que geralmente as coisas acontecem rápido. Deixe-me mostrar as opções que você obtém no aplicativo SwitchBot para automação. Então estou na aba de automação, vou criar uma nova, se eu for adicionar condição. Infelizmente, as persianas não têm nenhuma condição. Você não pode definir uma certa porcentagem e então iniciar outra rotina, mas você pode enviá-las para qualquer local e no modo. Então, essas são suas opções que você tem aqui dentro do aplicativo SwitchBot. É um pouco diferente do que você obtém em outros aplicativos dentro do Apple HomeKit. Podemos realmente definir um gatilho. Então, quando essa persiana abre ou fecha, e claro, você pode definir condições para tempo e pessoas, você pode executar uma automação. Por exemplo, você poderia estar amarrando suas persianas juntas de outros sistemas. Se você vai pegar uma ou duas aqui do SwitchBot, então agora eu defini um gatilho de outro tipo de persianas. E se eu entrar nas minhas persianas do SwitchBot, você pode ver que eu posso definir qualquer porcentagem aberta ou fechada. Então isso significa que, como uma ação, eu posso amarrar coisas juntas aqui, e quando estamos conectando através das conexões de nuvem, aqui está a Amazon, aqui está a Samsung SmartThings, você vai encontrar opções ligeiramente diferentes para automatizar com isso. Sinta-se à vontade para perguntar nos comentários abaixo o que seu aplicativo favorito pode fazer, mas, por exemplo, a Amazon pode tomar uma ação, ela não pode realmente fazer a persiana iniciar uma automação, enquanto a Samsung SmartThings pode iniciar uma automação com base no nível exato da persiana e pode então mover as persianas para um local específico. E aqui está o Home através do Matter. Acho que este é um ótimo exemplo do que você poderia potencialmente fazer com o Matter. Então, se as persianas estão fechadas, abertas ou a posição mudou, você pode até testar a posição e então você pode definir a posição e fechar, abrir ou alternar abrir ou fechar. Então, muitas boas opções lá. E com esse teste da posição, você poderia praticamente fazer qualquer rotina com base na porcentagem aberta. Então, qual é a minha palavra final? Foi uma revisão interessante, certo? Bem, o SwitchBot realmente fez uma solução personalizável no lançamento. A documentação não é perfeita, ainda é muito bem feita. E muitos de vocês serão capazes de classificá-la com o que você assistiu aqui hoje e os guias que você tem de outra forma, se você gosta dos produtos SwitchBot, se você usou suas cortinas, seu controlador de inclinação de persianas, ou coisas como seu controle remoto universal, ou hubs. Então isso é óbvio quando você está procurando adaptar algumas de suas próprias persianas, vai durar, e tem muitos extras que você viu no vídeo de hoje, tem baterias maiores, controladores extras, um bom aplicativo com muitas configurações detalhadas, e todas essas opções de automação estão lá para você. E isso é além de um dispositivo de boa qualidade. Então eu gosto muito e gostaria que a instalação tivesse sido melhor para mim inicialmente. Tenho certeza de que será melhor para você. Confira todos os links abaixo para isso. E, claro, se você realmente está se perguntando se quer entrar no SwitchBot, confira a playlist na tela, que são todas as nossas revisões sobre seus produtos. Eles fazem coisas realmente únicas e hoje em dia eles estão até fazendo robôs, então confira isso. De qualquer forma, obrigado por assistir hoje e, claro, viva de forma inteligente.